O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós, vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros? Ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta ocasião festiva em que nós celebramos o 31º aniversário do Padre José Tiago, nós gostaríamos de refletir hoje sobre o que é um sacrifício. Nós temos hoje dois mártires, São João Fischer, que foi um bispo, e São Thomas More, que foi um leigo, e os dois ofereceram a sua vida em sacrifício. E é isso que nós desejamos ao Padre José Tiago nesse dia em que ele celebra a sua vida, que ele possa oferecer a sua vida em sacrifício. Mas não somente isso. Desses dois, São João Fischer, que era bispo, oferecia um outro sacrifício, no sentido mais estrito da palavra, que é o sacrifício da missa. Então, a gente, para ter ideias claras, qual é a diferença entre o sacrifício que você oferece com a sua vida e o sacrifício que o sacerdote oferece no altar? O Padre José, como sacerdote, ele é chamado por Deus a oferecer dois tipos de sacrifício. O sacrifício da sua vida, que a gente celebra hoje, celebrando a vida dele, e o sacrifício do altar, o sacrifício propriamente dito, que é quando a gente celebra o aniversário de ordenação dele, lá no dia 10 de maio. É outro tipo de sacrifício, sacrifício da vida, enquanto fiel, batizado, e o sacrifício do altar, enquanto sacerdote ordenado. Vamos ter ideias claras. Primeira coisa, o que é um sacrifício? Santo Tomás de Aquino nos lembra que o sacrifício é uma coisa que faz parte da natureza humana. Nós, se não houvesse nenhuma religião instituída por Deus, mesmo assim nós precisaríamos oferecer a Deus sacrifício. O que é isso? No sentido amplo da palavra sacrifício, um sacrifício é uma oferta a Deus. Aqui é importante a gente entender isso. Existe uma diferença entre o sentido amplo da palavra e o sentido estrito da palavra. No sentido amplo da palavra, todos nós somos soldados, não é isso? Nós lutamos por alguma coisa. Mas no sentido estrito da palavra, soldado é somente aquele que está alistado no exército, que recebe o soldo, etc. E assim por diante. Ou seja, aquilo lá é estrito, que o soldado ele tem que estar servindo o exército, senão não é soldado. Então, tem o sentido estrito e o sentido amplo. O que é sacrifício no sentido amplo? É aquilo que todos nós batizados podemos e devemos oferecer. Sacrifício no sentido amplo é o seguinte, veja só, quando tem uma pessoa que é superior a mim, sei lá, papai e mamãe são superiores a mim e eu sou uma criancinha pequena.
o que é que eu tenho que fazer? Racionalmente, número 1, eu tenho que enxergar que eu dependo deles. Se não fosse papai, se não fosse mamãe, eu não tinha comida, eu não tinha proteção, eu não tinha casa, eu não tinha vida, em última análise. Então, é necessário que eu reconheça a superioridade deles, que eu agradeça por eles terem feito tudo o que fizeram por mim, e na necessidade que eu peça alguma coisa para eles. Estou precisando aqui, papai e mamãe podem me ajudar, eu vou e peço. E se por acaso eu pisar na bola e ofender papai e mamãe, eu tenho que pedir perdão, reparar a ofensa que eu fiz. Olha só, o relacionamento com um superior, uma pessoa superiora, isso é normal, isso é natural, isso é justo. Isso é justo. É justo que a criança reconheça que papai e mamãe podem mais. Sim ou não? Uma criança rebelde que não reconhecesse isso estaria sendo irracional. Foi alguma instituição, foi porque está escrito na lei, está no Código Civil, nada disso. Isso é uma coisa natural. É natural que a criança reconheça. Papai e mamãe podem me dar comida, me dar casa, me proteger, me deram a vida. Eles são superiores, sim ou não? Muito bem. Quando a gente reconhece que Deus é superior, só que Ele é muito superior, o que é que a gente faz com Deus? A adoração. O primeiro sacrifício é a adoração. O que é isso? É uma oblação, é uma oferta, é um reconhecimento. Eu ofereço a Deus alguma coisa nesse reconhecimento de que Ele é superior a mim. Eu dou alguma coisa para Deus para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Quando você vem aqui na igreja e se prostra de joelhos, você está fazendo um sacrifício, no sentido amplo da palavra, para adorar, reconhecer a superioridade de Deus. Eu devo tudo a Ele. Agora, quando você, além de adorar, você também agradece. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Você está fazendo uma coisa que é natural. É natural que você, que recebeu tantos benefícios, que reconhece a superioridade dos seus pais, que você então agradeça. Ação de graças. É natural, é normal. E se você não fizer isso, você é ingrato. O Sagrado Coração de Jesus, aparece a Santa Margarida Maria Alacoque, nesse mês lindo do Sagrado Coração de Jesus, que nós iremos celebrar sexta-feira, né? Reclamando de quê? Indiferença e ingratidão. Ou seja, nós não estamos nem sequer fazendo o básico de adorar, fazer o sacrifício de adoração e o sacrifício de ação de graças. Reconhecer o quanto Deus é superior, sumamente digno de ser adorado, venerado, amado, e ação de graças, agradecimento, porque dele tudo nós recebemos, tudo, não há nada em nós que nós não tenhamos recebido de Deus como um dom, como um presente. Adoração e ação de graças. Quando a gente faz isso nessa atitude interior, você tem um sacrifício interior no sentido amplo da palavra, ok? No sentido amplo da palavra, você reconhece que Deus é Deus, você não é Deus. Você o adora e você agradece. Agora, além disso, nós somos indigentes, nós necessitamos. Então, é natural do filho, quando ele chega para o papai e para a mamãe e pede: mamãe, estou com fome. Mamãe, estou com frio. Mamãe, estou doente, me dá remédio. O filho acorda durante a noite,
assustado porque teve um pesadelo, e vai para o quarto da mãe e diz: mamãe, estou com medo. Ora, é um reconhecimento da superioridade do pai e da mãe. Então, nós oferecemos a Deus também sacrifícios, oferecimentos interiores nas nossas preces, nossas penitências, etc. e tal. Nós fazemos oferecimentos a Deus não somente para adorar, para agradecer, mas também para pedir, impetrar, ou seja, pedido. Pedimos a Deus as graças necessárias. Meu Deus, eu preciso da graça para viver, para amar. Meu Deus, me ajuda. Sem vós, ajudai-me, Senhor. Sem vós, eu não tenho virtudes, eu não tenho força, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer de bom? Não? Como nós recitamos no dia de Pentecostes, né, na sequência, Veni Sancte Spiritus, sem o dom que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Sem o dom que acode, sem o dom que nos socorre, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Nós precisamos da ajuda de Deus. Agora, além disso, tem também uma outra coisa. Até aqui são coisas naturais. Isso aqui Deus criou. Agora, além disso, a gente inventou uma coisa. Os demônios e nós inventamos uma coisa chamada pecado, a ofensa a Deus. E então, uma vez que ofendo meu pai e minha mãe, o que é que eu tenho que fazer? Pedir perdão. Então eu posso fazer um sacrifício de reparação. Eu ofendi papai e mamãe. Aí eu vou no jardim, pego uma flor e digo: ô mamãe, me perdoe. Eu estava com a cabeça quente, falei bobagem, eu amo a senhora. E eu dou para ela essa flor. É um sacrifício de reparação. Eu estou reparando a ofensa que eu fiz. Então vejam só, quais são as 4 finalidades do sacrifício? É a adoração, ação de graças, o pedido, impetração e a reparação das ofensas feitas. Isto é uma coisa natural. Vocês estão entendendo que isso aqui não foi inventado? Isso é natural de qualquer relacionamento com uma pessoa superior. Agora imagine com Deus, que é o sumo bem. Deus que é a fonte de todo o ser. Deus que é sumamente digno de ser adorado e amado. Ora, nós precisamos oferecer sacrifício. Então, se tivesse sido instituída uma religião, como de fato foi por Jesus Cristo, ou não, o homem teria que, na inteligência humana, nós teríamos que reconhecer isso, porque isso está no ser das coisas. Portanto, não me venham com esta conversinha, com esse nhenhenhê, de que, não, Deus é um Deus de amor, Deus não quer sacrifício, Deus... Gente, não tem esse negócio. A natureza das coisas exige sacrifício. Porque ao contrário, se não tem sacrifício, tem o quê? Que você não vai adorar Deus, você vai adorar você. Se você não adorar Deus, você vai adorar outra coisa. O ser humano não quer adorar a Deus, vai adorar o dinheiro, vai adorar o sexo, vai adorar o poder, vai adorar, em última análise, você mesmo, vai se colocar no lugar de Deus. Como fez Lúcifer, que quis se centrar no trono de Deus. Ou você oferece um sacrifício de adoração, ou você é Lúcifer. Não tem outra alternativa. Ah, Deus é um Deus de amor, Ele não quer sacrifício. O que é que você quer entendendo com a palavra sacrifício? Não é? O que você está entendendo pela palavra sacrifício? Sacrifício de adoração, sacrifício de ação de graças. Então qual é a alternativa? Você não quer fazer sacrifício de ação de graças? Eucaristia, quer dizer ação de graças. Você não quer fazer um sacrifício de ação de graças? Então, meu irmão, você é ingrato. É isso que você vai fazer? Chega a dizer: Deus, eu não preciso de você.
nada recebi de você, estou nem aí. É isso que você vai fazer? E você também não quer fazer sacrifícios impetratórios, você não quer pedir a Deus nada. Quer dizer que você não precisa. Está de boa, você é independente. Você não precisa nada de Deus. E você também não ofendeu a Deus, você não precisa reparar as ofensas que você fez. Então, vejam, a coisa é natural, nós temos que entender isso. Faz parte da natureza de qualquer religião que haja sacrifício. Ponto e acabou. Se você vai fazer isso para os orixás ou para o Deus verdadeiro, aí é um problema seu. Se você vai fazer isso para o mundo, para o diabo e para a carne, você vai oferecer sacrifício para o diabo, para o mundo e para a carne, então é um problema seu. É por isso que então Josué pergunta: a quem vós quereis servir? E ele responde: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto e acabou. O Deus verdadeiro é esse daqui, vocês não quiserem, né? Se virem, eu vou para o caminho certo. Então isso é o sacrifício no sentido amplo da palavra. Todos nós precisamos oferecer sacrifício. Então, nesse sentido amplo da palavra, todo cristão batizado é sacerdote. Porque todo cristão batizado, no sentido amplo da palavra, precisa oferecer um sacrifício de adoração, de ação de graças, de pedido, intercessão e de reparação. Ok? Pronto. Mas esse é o sentido amplo. Acontece que a religião instituída por Deus, ela é visível. É uma instituição visível. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote, no sentido estrito da palavra, ofereceu um sacrifício perfeito no altar da cruz. O que quer dizer isso? Número 1, ele é sacerdote no sentido estrito da palavra, porque ele faz isso em nome de toda a humanidade. Você é sacerdote quando você faz uma coisa em seu nome, mas isso é no sentido amplo, porque você não faz isso em nome de mais ninguém. Você não foi deputado por Deus, você não recebeu uma delegação de Deus para oferecer sacrifício em nome dos outros. Está entendendo? Jesus fez isso em nome de toda a humanidade. Então, por isso, ele é o único e verdadeiro sacerdote que ofereceu um sacrifício de adoração, ação de graças, intercessão e reparação em nome de toda a humanidade. Então, para você ter um sacerdote no sentido estrito da palavra, você precisa receber uma missão de Deus para fazer isso em nome dos outros. Você faz em seu nome. Quando você oferece a sua vida, você faz em seu nome. Você não recebeu uma delegação para fazer isso em nome de outro. Jesus recebeu uma missão de Deus para oferecer isso em sacrifício de toda a humanidade. Então, para que haja sacrifício no sentido estrito da palavra, é necessário que haja sacerdote no sentido estrito da palavra. Ou seja, uma coisa é você dizer eu sou soldado porque você luta, outra coisa é você dizer eu sou soldado porque de fato eu estou alistado no exército, estou servindo, eu tenho a farda, eu recebo o soldo, eu tenho, entende? No sentido estrito da palavra. Então, os batizados são sacerdotes no sentido amplo da palavra. No sentido estrito é Jesus. E nós padres somos também sacerdotes no sentido estrito, porque somos sacerdotes, instrumento desse único sacerdote que é Cristo, para oferecer em nome de todo o povo o sacrifício da missa. Para que haja sacrifício no sentido estrito da palavra, também é necessário que haja uma realidade sensível. Por exemplo, você pode fazer uma oração dentro do seu coração. Você está com dor de cabeça e você oferece a sua dor de cabeça. Mas você pode oferecer
também outras coisas internas, interiores, uma contrariedade que você está vivendo. Ninguém está vendo, isso é espiritual. Mas para que haja sacrifício no sentido estrito, é necessário que haja algo sensível. Tem que ter um bode, um carneiro, alguma coisa que você oferece, sensível, no mundo aqui fora. Por quê? Porque essa é a forma de os seres humanos oferecerem o sacrifício. Nós não somos anjos. Nós temos corpo. Não vou explicar mais esses detalhes, mas senão fica muito comprida a homilia. Seria interessante se a gente pudesse dizer por que é que tem que ser sensível e externo. Tem muitos argumentos sobre isso, mas no sentido estrito, o sacrifício tem que ser fora. Não é? Então, quando se vai numa religião, por exemplo, afro-brasileira, lá tem um sacerdote, que é o pai de santo, etc. Ele vai e oferece um sacrifício sensível. Ele oferece lá em sacrifício uma galinha, uma coisa que ele mata, né? Ou um líquido que ele derrama. Quando o pessoal vai no bar tomar uma cachaçinha e derrama um pouquinho da cachaça no chão, assim. O que é aquilo? É um sacrifício, chama-se libação. Libação é um sacrifício líquido. É a libação, eles fazem um sacrifício ao orixá. É para o santo, não é santo da Igreja Católica, é o orixá. Aquilo é um ato religioso, tá? Vocês estão entendendo que eu estou exemplificando aqui como é que em todas as religiões tem sacrifício. Ora, a nossa verdadeira e santa religião tem o único e verdadeiro sacrifício suficiente para salvar a todos, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Então Jesus, verdadeiro sacerdote, ofereceu uma vítima sensível, ou seja, a si mesmo. Ele é o cordeiro imolado. Então ele é o sacerdote e ele é a vítima. E ele ofereceu isso de uma vez por todas, no único sacrifício da cruz. Portanto, ele é o único sacrifício, o único sacerdote e o único sacrifício. Nós cristãos temos um único sacerdote com um único sacrifício. O único sacerdote é Jesus e o único sacrifício é o da cruz, que é suficiente para a salvação de todos. Acontece que esse sacrifício da cruz, para que ele tenha efeito em nossa vida, Jesus então escolheu os 12 e na última ceia ele instituiu uma forma de esse sacrifício ser perpetuado ao longo dos séculos. Não que seja outro sacrifício, cada missa é o único sacrifício. Tem milhões de missas celebradas ao longo da história, mas esses milhões de missas são a renovação, a atuação do único sacrifício do Calvário. Na hora da consagração, quando o padre faz a consagração do corpo num momento e a consagração do sangue no outro momento, essa dupla consagração separada, ela é a renovação de forma incruenta, sem derramamento de sangue, sem sofrimento, do sacrifício de Cristo na cruz, do Calvário. Então o padre é instrumento, o padre é sacerdote, instrumento de Cristo, ou seja, ministro. É sacerdote, instrumento do único sacerdote. O leigo não é sacerdote, instrumento, ministro do único sacerdote Cristo. O padre ordenado é. E na missa nós então oferecemos o sacrifício da cruz, que é um sacrifício de adoração. Jesus ali na cruz, enquanto homem, sacerdote, oferece a Deus adoração, oferece a Deus ação de graças, é claro que ele é Deus também, vocês entendem, né? Ele é uma pessoa divina, mas enquanto Deus encarnado, com natureza humana, corpo e alma, ele, sacerdote, oferece a Deus adoração, com a sua alma humana,
ação de graças, com a sua alma humana, ele oferece a Deus pedido, intercessão por nós e reparação em nosso lugar. Jesus oferece isso, esse sacrifício que é maravilhoso, o sacrifício do Calvário. E em cada missa, na hora da consagração, o sacerdote ordenado, que é ministro do único e eterno sacerdote, oferece o único e insubstituível sacrifício de Cristo no Calvário, renovado sacramentalmente. Expliquei. E agora? O que é que você faz com isso tudo que eu expliquei? Vejam, eu comecei tudo isso para lembrar. Hoje nós temos 2 mártires. Olha como vai ficar claro agora. A explicação é importante porque ela tem aplicação espiritual. 2 mártires. São João Fisher e São Thomas More. Enquanto batizados, Thomas More, que é só um leigo batizado, e João Fisher, que é um bispo, mas é batizado também. Enquanto batizado, eles são sacerdotes no sentido amplo da palavra e oferecem um sacrifício a Deus, oferecendo suas vidas. Estamos tingidos de sangue porque eles foram sacerdote e vítima, oferecendo o seu martírio em sacrifício agradável a Deus e, é claro, unidos ao sacrifício de Cristo na cruz. Mas aquilo era um sacrifício no sentido amplo da palavra. Por quê? Porque São Thomas More, leigo, não tinha recebido delegação de ninguém para oferecer um sacrifício em nome da humanidade. E por isso é um sacrifício verdadeiro, mas no sentido amplo. Assim como a sua luta é verdadeira, mas você não é soldado, mas é luta verdadeira. O seu sacrifício é verdadeiro. Você só não tem que ser sacerdócio delegado. E essa procuração para fazer isso em nome da humanidade. Não é? Então, enquanto oferecem suas vidas, então isso é exemplo para nós. Ofereçamos nossas vidas. O Padre José Tiago, que faz aniversário hoje de nascimento de vida, ele é chamado a oferecer sua vida, sacrifício batismal. Mas, enquanto sacerdote, ordenado no sentido estrito da palavra, São João Fisher oferecia o sacrifício do altar, que era bispo. São Tomás More, leigo, não. E o Padre José e eu vamos agora oferecer o sacrifício do altar, que é a renovação do único sacrifício do único sacerdote, o sacrifício perfeitíssimo da cruz, que nos salva e nos redime. E neste sacrifício da cruz, Jesus quer reunir todos os nossos sacrifícios. Então, o seu jeito de participar na missa é oferecer você o seu sacrifício. Se ofereça. Se una ao sacrifício de Cristo na cruz. É necessário. É necessário. Isto, Deus quer que nós ofereçamos a Ele esses santos sacrifícios, porque isto é a nossa salvação. É o nosso dever e a nossa salvação. Nós começamos o prefácio da missa dizendo em latim, diz, é digno, justo, equitativo e salutar. Dignum justum equum et salutare. Nós, sempre em todos os lugares, oferecermos a Deus um sacrifício. Mas agora, nós que oferecemos esse sacrifício sempre em todos os lugares da nossa vida, onde quer que você vá, nos unimos no altar para unir esse sacrifício da vida
ao sacrifício de Cristo na cruz, para que Ele apresente tudo isso ao Pai, Ele, nosso único e eterno sacerdote.